tema da palavra profética hoje é a paixão contagiante da mulher samaritana. Em João capítulo 4, versículo 28 a 30, está escrito assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eu quero falar hoje sobre paixão contagiante. Mas assim, paixão contagiante no sentido de amar a Deus e amar ao próximo e entender que ele precisa ouvir a mensagem que pode mudar o destino dele. E oramos e esperamos de Deus que cada um seja inflamado pelo fogo do Espírito e reacenda aquele primeiro amor, sim, aquele amor, aquela paixão, igual quando você era um novo convertido. Lembra? Quando você conheceu a Jesus e você anunciava Ele a todos que estavam ao seu redor, inclusive, eu até costumo brincar assim, você anunciava inclusive para o gato, cachorro, papagaio, né? Pois é, depois de um tempo, com os problemas, com algumas decepções que acontecem, algumas meninices, essa paixão ela vai esfriando em muitos corações. Mas o que nós queremos aqui hoje é reavivar esse amor através da palavra de Deus e do exemplo de muitos discípulos apaixonados que temos registrado na Bíblia. Esse texto que nós lemos já está no final da história da mulher samaritana. No início do capítulo 4 do Evangelho de João, é narrado que os discípulos foram à cidade comprar comida e Jesus fica descansando junto ao poço. Essa mulher vem buscar água num horário complicado que era por volta de meio-dia. Nesse horário, o sol estava quente demais e as outras mulheres elas buscavam água pela manhã, quando o sol estava, vou dizer assim, entre aspas, mais frio. Provavelmente, por causa da vida que ela levava, ela preferia não estar junto com as outras mulheres. Aquele olhar de acusação, as insinuações de uma pessoa que vivia a vida de uma maneira não muito benta, pois ela já tinha passado por 5 casamentos e estava agora num 6º relacionamento. Tudo isso trazia conversa fiada, discriminação, trazia feridas, marcas profundas e um distanciamento das pessoas. Jesus pede água para essa mulher e pela cultura daquela época, as mulheres e crianças eram tratados em segundo plano. Além de ser mulher, ela era samaritana. Historicamente, o povo samaritano era o resultado de uma divisão no meio do povo de Israel. Essa divisão que aconteceu junto com casamentos entre hebreus e mulheres de outros povos, acabou formando o povo samaritano. Em suma, o povo samaritano era uma mistura de casamento com outros povos, mistura de religiões, pois eles adoravam outros deuses. Por isso, essa mulher tinha dúvidas sobre o local certo de adoração. E por essas e outras razões, os judeus não conversavam com os samaritanos. Os judeus não viam com bons olhos os samaritanos. Mas o Jesus maravilhoso que um dia me salvou e um dia te salvou, ele não está preso a essas barreiras. O Jesus apaixonante que um dia nos amou, ele não está preso a nenhuma cultura. Ele é o bom pastor que vai atrás das ovelhas. Ele é a água viva de João capítulo 4. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o salvador do mundo. Aleluia. Jesus se revela àquela mulher, afirma ser o Messias. E logo a mesma começa a fazer perguntas sobre o local de adoração. Ela tinha dúvidas tipo, os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos no Monte Gerizim. Qual era o local certo para adorar a Deus? Jesus responde que não era o local, mas sim as pessoas. O Pai procura verdadeiros adoradores.
E se o Pai procurava verdadeiros adoradores, ou procura verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. Mas o mais impactante na vida daquela mulher foi quando Jesus falou sobre a real situação dela. Aos olhos humanos, era uma mulher que se apaixonou várias vezes, casou por 5 vezes e estava agora em um outro relacionamento. Aos olhos humanos, era uma mulher apaixonante, vamos dizer assim, pois por 5 vezes ela havia casado e os homens, ao que parece, não se preocupavam com isso. Mas ao ter um encontro com Jesus, essa mulher encontrou a sua verdadeira paixão. Não um homem para casar, mas o Messias para amar, se render a ele e o adorar. Agora, ela sabia o verdadeiro significado do que era a água viva que foi oferecido a ela. E essa paixão faz com que a mesma largue o seu cântaro e corra até a cidade para anunciar que o Messias prometido nas Escrituras chegou. Essa mulher não fez nenhum seminário para ser evangelista. Essa mulher não fez nenhum cursinho de evangelismo. Essa mulher, ela não fez nenhum treinamento em alguma agência de missões. Ela simplesmente dizia: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Sabe, irmãos, cadê a nossa paixão? Cadê a nossa paixão pelas almas que ainda não têm Jesus? Cadê a nossa paixão para anunciar a palavra de Deus àqueles que estão perdidos? Cadê a paixão dos verdadeiros adoradores? Não tem como falar de Jesus com o coração vazio. Não tem como dizer que é apaixonado por Cristo se não transmitimos esse amor a outras pessoas. Paixão pelas almas perdidas requer chorar. Paixão pelas almas perdidas requer joelhos no chão. Requer testemunho de vida. Requer amor, amor, amor. Por que as pessoas precisam conhecer a salvação em Jesus? Eu vou explicar aqui. As pessoas têm 3 necessidades na vida: necessidades materiais, necessidades emocionais e necessidades espirituais. Vamos usar a mulher samaritana como exemplo? Qual era a sua necessidade material? Água. Por isso ela foi até o poço. Qual era a sua necessidade emocional? Ela tinha dificuldades com o amor. Havia se casado 5 vezes e estava em um outro relacionamento. Qual era a sua necessidade espiritual? Jesus mesmo responde no versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Percebe que Jesus foi passando por cada uma necessidade e colocando que a solução estava nele? Precisamos entender que as pessoas vivem suas vidas tentando resolver alguma dessas necessidades. Acabam vivendo sem paz, muitas vezes tristes, deprimidas e sem a certeza de salvação. É preciso que a gente veja e entenda que os campos estão brancos. Os campos estão prontos para a colheita. Mas é necessário que a gente tenha paixão pelas almas perdidas. É necessário que a gente se levante e saia da nossa zona de conforto e vá anunciar Jesus a outras pessoas. É necessário que a gente se levante e diga: ei, Psyu, tem um Deus que te ama e quer mudar a sua história. Já parou para pensar que Deus te amou a tal ponto de enviar o seu Filho Jesus para pagar o seu resgate com o preço do sangue derramado na cruz do Calvário? O coração da Bíblia, que é João 3,16, diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Agora ouça os grandes pregadores da história, como eles eram apaixonados. George Whitefield gritava
Dá-me almas ou toma minha vida. Os apóstolos, ao serem batizados com o fogo do céu no dia de Pentecostes, saíram anunciando a palavra aos outros. Temos que entender que a salvação, para ser anunciada a outras pessoas, ela precisa ser anunciada a outras pessoas também. Existe uma ordem de Jesus, ir de pregar o evangelho. Existe a visão de Jesus, vede os campos estão brancos. E existe a parte que toca a mim e a você, o amor, a paixão pelas almas perdidas. O verdadeiro evangelismo começa com paixão. Não tenho muito para falar, irmãos. Esta é a tônica da mensagem. É necessário paixão. Vê aquele bêbado caído na rua. É necessário paixão para levar o evangelho que liberta ele do vício do álcool. Você está vendo aquela garota de programa que fica vendendo o seu corpo na rua? Quem vai falar de Jesus para ela? É necessário paixão. Você está vendo aquele trabalhador que acorda de manhã, aquela dona de casa, aquele estudante, o rico empresário, o bem-sucedido youtuber ou influencer, o gari, o prefeito, o político, o vendedor. Resumindo, todo aquele que ainda não bebeu da água da vida, que é o Salvador Jesus, ele precisa de um encontro com o Salvador. É preciso que se tenha paixão por essas almas. O apóstolo Paulo era uma pessoa tão apaixonada que em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele dizia assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Os campos estão brancos, os campos estão brancos. Peça a Deus que desperte em você a paixão para que anuncie o Evangelho com autoridade, com unção, com o poder do alto, demonstrando paixão pelas almas. E para finalizar aqui, eu quero dizer o seguinte, uma característica da paixão é ficar perto da pessoa amada. Quem está apaixonado sonha ficar perto do objeto da sua paixão. Quem é apaixonado por Jesus deseja ficar perto dele mais e mais. É ou não é verdade? Então, quem ama Jesus vai demonstrar a sua paixão falando dele para outras pessoas. Em Isaías capítulo 6, no versículo 8, Deus pergunta assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta Isaías responde, eis-me aqui, envia-me. Se tem alguém ouvindo essa mensagem e que perdeu o primeiro amor, não ama mais a Jesus com a mesma intensidade de antes, o coração não queima mais de paixão por Cristo como antigamente, olha, reacenda esse primeiro amor. Se tem crise, se tem queda, se tem pecado te afastando de Deus, se arrependa, volte. O primeiro amor é um fogo que não pode ser apagado. Se levante e enfrente aquilo que pode te afastar de sua paixão por Jesus. E peça a Deus que o Espírito Santo deixe essa chama da paixão por Jesus acesa cada vez mais. Que esse fogo da paixão contagie outras pessoas, para que eles também entendam que o mais importante na vida é Jesus e nada mais importa. E receba essa palavra em nome de Jesus.